Vamos para a palavra de Deus, a carta de João, a terceira carta de João 1, versículo 2. Eu sempre estou com uma tradução aqui, mas eu não. Acima de tudo, faça a volta da tua prosperidade. Vê se tem essa aí. Terceiro João, terceira carta, né? João 1, versículo 2. Diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Teus filhos venceram, Deus, e vencemos para estarmos aqui em adoração. Ó Deus, então fica à vontade, Espírito Santo. Eu quero já orar, porque se alguém estiver com alguma dor, alguém estiver, ó Deus, sentindo algo no seu corpo que está, ó Deus, como sintoma de enfermidade, que ele seja tocado agora por ti, ela seja tocada por ti, e haja cura, Senhor, nesse tempo da palavra, porque, Senhor, que tu age através da palavra. Mas também abre os nossos corações, a nossa mente, que nada venha nos atrapalhar, ó Deus, para aquilo que tu queres nos dar como direcionamento, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Como eu falei, é um tema que é de importância, porque Deus quer cuidar de nós em todas as áreas. Deus tem cuidado do seu povo. Aqui na igreja nós temos visto como Deus está agindo, cuidando das pessoas. Eu soube pela Paula, né, a namorada do Anderson, que aí você já sabe, o Anderson, namorada da Paula, e ele tem um parente, acho que foi um parente dele, né, Paula, que você falou. Ele esteve aqui no dia que o Anderson foi visitar a nossa igreja, no dia da apresentação do Anderson, e ele veio, não lembro o nome dele, mas ele estava aqui com a família, né, para prestigiar essa chegada aí do Anderson à nossa igreja. Glória a Deus. Mas ele contou, nós oramos aqui, ele contou para a Paula, né, um testemunho que ele estava com o pé dele estava com problemas, né? Fala para mim o nome. E estava com muita dificuldade. E depois, no momento da oração, né, no momento geral de oração, ele depois foi perceber que não estava mais com dor. E ele falou, eu estou bem, né? Então o Senhor está curando, o Senhor se prepara, que nesse mover aqui, o Espírito Santo está aí, viu? O Espírito Santo está aí do teu lado, viu? Ele já está prontinho para te abençoar, porque nós chamamos o nome de Jesus nessa noite, e quando a gente chama o nome de Jesus, ele gosta. Ele gosta quando tem o povo. A palavra de Deus diz que quando duas pessoas ou mais chamam o nome de Jesus, ele vem testificar. E não testificar, ele vai fazer aquilo que Jesus falou que ia prometer, e que prometeu, que é curar pessoas, abrir portas, né? Trazer paz ao seu coração. Então se prepare, porque vai ser um semestre diferente da sua vida. Eu estou falando de semestre porque essa palavra que Deus no trimestre passado, Deus deu uma palavra de celebrações. Diz que nesses 3 meses que se passaram, nós teremos celebrações. Agora Deus me traz um direcionamento que Deus vai ajustar muitas áreas financeiras. Deus vai ajustar essa área porque é importante. É um tema que as pessoas têm escutado, e quando se fala em finanças, as pessoas pensam que vai falar em teologia da prosperidade, achar que a solução é isso. Não. Nós vamos baseado na palavra de Deus, e por causa dessas questões, as pessoas ficam confusas, né? Porque alguns saem do direcionamento, exageram, então as pessoas falam assim, eu não entendo dessa forma, e outros, às vezes, com a compreensão correta, pegam aquilo que Deus tem como bênção para elas. Amém? Então esse texto aqui, ele fala sobre, acima de tudo, eu faço voto por tua prosperidade e saúde. Ele fala a questão de ter a próspera a tua alma também. E eu falo o seguinte, eu vou pelo final. Para que a gente possa ter prosperidade financeira, prosperidade material, a questão que Deus começa a trabalhar na nossa alma, na nossa emoção. Por quê? Todas as vezes que nós somos abalados nessa área, né, nós passamos por essas dificuldades, a nossa emoção fica abalada e a gente perde direcionamentos. E perdendo direcionamento, a gente coloca as mãos pelos pés, né? E bota a calça para o lado errado, a gente faz tanta coisa errada porque estamos abalados e perdemos direcionamento.
Agora mesmo, contei um testemunho pela manhã, o testemunho do Rafael, e é bom contar esse testemunho agora à noite também. Nós contamos o testemunho do Rafael, aquele rapaz alto que canta aqui, um dos levitas, e está indo para São Paulo. E aí ele estava pedindo direcionamento. Ele pediu direcionamento. Ah, você não escutou isso não, né, Saaz? A Saaz está chorando ali. É porque ele é um grande cantor, né? E é um servo de Deus. Deus abençoou, para quem não sabe, ele veio para a igreja, voltou, tinha ido morar em Nova Iguaçu, e lá em Nova Iguaçu, ele falou, pastor, vou voltar para a minha igreja, e voltou, mesmo morando em Nova Iguaçu, estava aqui participando da equipe do Derramar, né? E ele disse que há tempo atrás ele fez uma prova para o Gerdau, é uma empresa de aço, ele é engenheiro e trabalha com essa área. Ele estava muito desejoso de estar nessa empresa, mas as coisas, a porta não se abriram. Ele ficou assim, um pouco, né, decepcionado com ele mesmo, porque não conseguiu. Ele contando essa experiência, foi ontem que ele contou, e ele falou que quando voltou para aqui, nessa segunda etapa, isso foi o testemunho dele, quando ele voltou, ele disse, pastor, eu entendi que eu precisava fazer a minha parte. E eu comecei a dizimar, olha o que ele falando, eu comecei a dizimar. Então, eu dizimei, ele está aqui de volta há uns 3 meses. Ele falou, pastor, o senhor sempre fala, né, que a bênção são a nossa. A bênção do dízimo, claro que você vai entender através dessa palavra, que o projeto de Deus é que o reino seja abençoado. Há um trabalho a ser feito. Mas a bênção é da pessoa. E ele disse que 3 meses passaram e aconteceu uma coisa que ele não esperava. A empresa telefonou para ele e está com pressa do serviço dele, tanto é que dia 20 agora, ele já está saindo da empresa para segunda-feira, eu acho que é segunda-feira, logo após o dia 20, ele vai para São Paulo, e aí ele pediu direcionamento. Ele falou, pastor, eu vou direto com a minha família, eu vou sozinho. Eu falei, você quer que eu dê uma sugestão? Então vai sozinho, deixa a família aqui e vai, conhece o lugar, pisa na terra. Você não conhece São Paulo, não conhece o lugar, não conhece o bairro, não conhece a rua. Então vai lá, se direciona em todas as coisas e aí você vai ter prosperidade. Olha o que é prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, fala em finanças, a gente tem logo na nossa cabeça que é dinheiro, que é gasto. Prosperidade é tudo que vai tendo sucesso na nossa vida. Então, se nós vamos tendo sucesso, tendo respostas coerentes e satisfatórias, isso é prosperidade do Senhor. Então, certamente, né, nós perdemos, mas ficamos felizes porque é uma bênção. Eu falei, num período desse, e aqui que está o detalhe, num período desse, que as coisas estão tão apertadas, para Deus não há impossível. Deus faz o milagre. Por isso, que você que está aí com intenções para esse ano, eu quero dizer que Deus vai fazer o milagre. Eu não estou falando para te satisfazer ou para fechar um culto, porque está na minha responsabilidade. Porque há uma responsabilidade de nós liberarmos uma palavra. Há uma responsabilidade de nós falarmos aquilo que Deus quer que o seu povo receba. E nessa noite, Deus está dizendo a primeira coisa que Ele vai tratar é a nossa alma. Seja próspera a nossa alma. Né? Nós possamos estar bem. Então, eu já quero levantar a minha mão e declarar cura para a tua alma nesta hora. Eu quero pedir que o Espírito Santo te visite o seu coração, visite a tua mente e comece a te dar paz. Porque essa paz, ela vai exceder todo o entendimento. Você vai conseguir olhar com os olhos da fé e receber aquilo que Deus tem para você. Receba em nome de Jesus. A gente observa agora que alguns exemplos, e eu coloco pouco, eu falei que não vou ser exaustivo nesse ponto, mas a gente observa aqui e a gente precisa desfrutar de todas as bênçãos de Deus, né? A provisão total do bem-estar pleno da nossa vida espiritual e material. Às vezes as pessoas colocam, eu tive na época que eu trabalhava na minha empresa aqui, né, que eu tive uma papelaria, e com a papelaria, vocês acreditam, também vendi peixe. Até hoje eu não sei como fiz isso. Né? Na mesma loja eu vendi peixe e vendi a papelaria. Graças a Deus que nunca bateu um fiscal, porque ia ser multado na hora. Mas eu lembro que, na época que nós fomos eu trabalhava com uma papelaria, fazia serviço de design, então nós temos um amigo lá na Gamboa, que fazia a nossa parte gráfica.
E aí a gente vê como pessoas têm essa ideia. Ele achava que, como ele era cristão, ele tinha que sofrer. Essa era a palavra dele, falava para mim. Eu, como cristão, eu tenho que sofrer. Eu tenho que passar aperto. Porque isso faz parte da vida cristã. Eu disse, eu sou totalmente de desacordo com isso. Porque não é isso que o Senhor nos apresenta. Não é isso que o Senhor fez por nós na cruz. Ele fez um sentido de vitória em todas as áreas. É plena, é total, né? E é irrestrita, não muda. O que Deus preparou para você a nível de céu já está resolvido, mas aqui a nível de terra você vai tomar posse. Por isso que a primeira coisa que eu fazia quando ouvia essa palavra, eu já repreendia. Porque se você escuta uma palavra que você precisa de algo, e você escuta uma palavra contrária, mesmo baseado, por isso que eu falei, há muitas coisas que você escuta da palavra de Deus, alguém falando sobre finanças, que às vezes assustam, porque estão totalmente contrárias àquilo que Deus fala. E se você aceita essa palavra, e se você concorda com ele só para agradá-lo, você está em prejuízo. Porque você recebendo essa palavra, o seu emocional vai aceitar. Por isso eu digo que a prosperidade começa nos sentimentos. Porque quando você declara e diz, eu concordo, é isso mesmo, só para agradar, imagina eu falar para ele, é isso mesmo, nós cristãos temos que sofrer, nós cristãos temos que passar aperto. Eu falava, não, nós não temos que passar aperto. O problema, as dificuldades são um período para um crescimento e para uma maturidade. Aprendeu, cresceu, Deus te tira do deserto e você vai para a prosperidade. Pode ter outra luta, que na vida nós vamos ter alguma luta, mas em crescimento, entende isso? É luta em crescimento. Quando você olha para trás, você fala, eu cresci. E não é mais a mesma coisa. Se você já passou 6 meses, e se 6 meses já você faz uma comparação, você tem que ver um resultado na sua vida desses 6 meses. Então, nesse resultado, eu posso ver como eu estou confiando em Deus. Como eu estou depositando a minha confiança em Deus. Porque isso vai agradar a Deus, porque o seu testemunho vai divulgar o nome de Jesus para outras pessoas. Você entende isso? Você pode dizer amém? Então, aqui quando nós observamos isso, a gente pode falar um texto bem conhecido de Gênesis 12, versículo 1 a 3. Vamos colocar para lermos essa porção da palavra. Ora, disse Deus, disse o Senhor, né, a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Até o 3. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um texto bem conhecido, que todo mundo conhece, sabe, no sentido de que esse homem teve fé para sair, mas se a gente for pensar, e a gente precisa se colocar na situação para entender como Deus estava fazendo. Deus pega um homem que Deus tem um propósito com ele, mas às vezes nós não sabemos algo que já está dentro de nós, que Deus já colocou dentro de nós. E às vezes a gente não sabe que esse sentido espiritual que Deus colocou dentro de nós já está aqui dentro. Mas Deus desperta Abraão e diz, Abraão, você precisa sair dessa terra. Essa terra é da terra dos seus pais, é uma terra que você vai conseguir se alimentar, você vai ter a sua moradia, tudo isso ele já havia. Você tem a sua esposa, a vida está tranquila, mas eu tenho um propósito maior. Mas você vai precisar confiar em mim. Você vai ter que sair da sua terra e eu vou te mostrar um caminho. É como Deus está falando, eu tenho um caminho excelente para você. Eu tenho um caminho que você vai chegar. Você não vai ver agora. Você não conseguirá enxergar ou ter a dimensão onde eu quero te levar. E não é assim conosco? Muitas vezes Deus quer nos levar a uma dimensão maior, mas no primeiro momento a gente não consegue ver. E se nós, por esse não poder ver, nós pararmos, Deus não vai te prejudicar. Eu estava falando com alguns irmãos pela manhã, Deus nunca vai ser um Deus maldoso, um Deus mau, um Deus que vai te castigar por causa disso ou daquilo. Deus é bom, diga, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então o propósito do Senhor é sempre te abençoar. Então você precisa entender, observar o que Deus está te preparando para esse semestre. E eu quero que você veja isso. E certamente o que Deus às vezes faz num começo de semestre, eu quero que você só observe. Pode ser que Deus já começou no início do ano e você ainda não teve o start do que Deus já fez. Deus já começou na sua vida. Mas você percebeu que Deus está te direcionando a um caminho.
Eu não quero que você levante a mão, eu só quero que você vá concordando com o Espírito de Deus, o que ele vai falando com você através dessa palavra. Então o Senhor vai estar direcionando você, e você na hora, você não está conseguindo entender aonde isso vai dar. Mas você orou, mas você ouviu a voz do Senhor. Mas como eu ouvi a voz de Deus? Porque o Senhor tem uma maneira peculiar de falar com você. Ele sabe, você já entendeu, mesmo desconhecendo, olha o que eu vou lhe falar, mesmo desconhecendo a maneira pela qual Deus fala contigo, você já percebeu que tem um detalhezinho que algo te impulsiona uma fé, uma coragem diferenciada. E você diz, eu vou entrar nisso aqui. Independente do que as pessoas falarem. Eu não sei se quando Abraão, não se fala aqui, mas a gente tem que fazer essa colocação, não sabemos se Abraão, quando disse para os seus pais, né, a gente sabe que teve a questão do pai dele, mas a sua família, ele falou, gente, estou saindo daqui. Ele pode falar, está doido? Mas vai para onde? Porque não é como hoje, você pega um Uber e vai para outro lugar. A gente tem que entender o detalhe daquela época. Então, como você vai para outro lugar? Você tem cabana, você tem barraca, você tem gente para te ajudar? Como você vai? Então, ele disse, Deus falou comigo, não é uma loucura? Sim ou não? É uma loucura. Mas Deus quer que, às vezes, a loucura que pareça para o homem é a sabedoria de Deus agindo na sua vida. Então, entenda nesse texto aqui, que Deus disse que ia abençoá-lo de maneira extraordinária. Ele foi abençoado? Foi. Conhecemos a história. Não vamos ler, né, esse texto todo, mas conhecemos a história. Ele confiou no Senhor e Deus foi prosperando de uma maneira assustadora. Até um erro familiar que houve entre a cidade que ele passou, Deus usou aquilo para prosperá-lo. E ele foi sendo próspero, e o projeto de Deus para Abraão aconteceu. Então, é necessário a igreja entender que há um tempo, e nós temos orado isso por um bom tempo, e eu creio que esse tempo tem chegado para a igreja. Você vai tomar posse, eu não sei. Eu espero que você tome posse disso, né? Tome posse disso. Tem chegado esse tempo para a igreja. Nós não estamos aqui brincando de falar ou de fazer um momento e dizermos que estamos buscando comunhão com Deus. Isso é nossa obrigação. É a obrigação do cristão buscar. A gente fala uma coisa que parece que é uma novidade, algo extraordinário. Estou buscando a Deus. É como se o Espírito fala assim, é a tua obrigação, cara. É a tua obrigação falar comigo, conversar comigo. Porque se você depende de mim, você tem que pedir a minha direção. Amém? Porque você pode dar o passo, mas quem conhece a trajetória é o Senhor. Quem vai dar o caminho é o Senhor. Então, eu quero declarar que você vai dar o passo e o caminho já está preparado para você, em nome de Jesus. Se a gente for no texto de Gênesis também, 26, vai falar de Isaac. Isaac também obedeceu a Deus, era o filho, né? O filho da promessa. Isaac é o filho da promessa de Abraão. Nós sabemos que ele fez uma entrega, mas nós não vamos falar dessa entrega, vamos falar de Isaac já tomando uma decisão. Ele passou, a palavra de Deus diz, o 26, 1 e 3 também. Vamos ler, isso vai nos ajudar. Diz assim, ó, sobrevindo fome, olha só, observe esse detalhe com Isaac, porque isso pode, às vezes, entrar uma concordância com o que você está passando e você entender como Deus vai agir. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, então já havia acontecido um problema. Mas Deus foi com Abraão e resolveu. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Olha o que o Senhor está falando. Ele disse, olha, a ideia quando vê uma adversidade, sabe o que normalmente as pessoas fazem? Elas começam a sair da presença. Ela perde o direcionamento por causa do emocional, por causa da alma. A alma nos leva a fazer coisas que não deveríamos fazer como cristãos. Então, ele não estava no tempo da graça. Isaac não estava no tempo da graça. Mas o que acontece é que nesse momento, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E ele disse, olha, eu fui com o seu pai, nesse momento que ele passou essa dificuldade. Mas não desça, não vá
não se afaste da minha presença, não vai para o mundo, não vai fazer outras coisas, porque eu serei contigo, eu vou te abençoar. À primeira vista, é muito fácil nós falarmos agora, porque já você sabe o resultado. O negócio é a gente entender o nosso momento. Nós estávamos passando um momento de adversidade, um momento de dificuldade, e Deus diz, não faça algo diferente de estar na minha presença. Não saia da minha presença. Não desanime. Não vá para outra direção. Fica na minha presença. E aí, você observa ele ter que fazer isso e falar, mas a terra está árida. Se você for estudar o texto, a terra, por que estava a fome? Porque a terra estava árida, não havia chuva, as plantações não estavam dando resultados, os animais, tudo. Então, era melhor descer para um lugar mais apropriado. Mas, na nossa visão, aquilo que nos parece difícil, né, não é difícil para Deus. Por isso, você precisa confiar. Você não pode sair da direção de Deus por causa do que está acontecendo. Pega essa situação, que Deus está falando contigo através dessa palavra, pega essa situação, não importa onde ela esteja, o que está sendo difícil, às vezes o difícil está na área da justiça, na área familiar, um processo que aconteceu, a questão do trabalho, né, uma questão de um aumento que você precisa, que eu estou falando hoje de finança. Normalmente, domingo, como eu falei, eu não falo de finança, eu acho que é a primeira vez de todo o meu ministério que eu vou falar de finança no domingo à noite. Mas eu quero que você entenda que o Senhor está dizendo para você, olha o que aconteceu com Isaac. Eu tinha uma promessa para ele, mas dentro dele havia algo. E eu já vou falar o que é esse algo. Havia esse algo que ele já estava sob bênção de Deus. E ele obedeceu. A palavra de Deus diz, o texto, eu vou até no texto lá, eu quero mostrar algo a vocês. Gente, eu até deixei marcado aqui. A palavra de Deus diz assim, lá no versículo 12, Isaac ficou, né? Ele ficou no local onde Deus mandou e diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra e ao mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor os abençoou. Sabe o que vai acontecer se você obedecer? O Senhor vai te prosperar. Não tem jeito. É isso que o Senhor tem falado ao meu coração e eu passo aquilo que Deus coloca no meu coração. O Senhor vai te prosperar se você obedecer. O problema nosso é que é a dificuldade da obediência, porque nós temos o costume mais de olhar os problemas do que olhar a palavra que foi liberada de Deus para nós. É importante que você diga, eu tomo posse, e muito bom, você está colocando uma ativação espiritual. O nome disso é ativar o teu homem espiritual. Como ativar o homem espiritual? Eu estou ouvindo uma palavra de Deus, a palavra de Deus que é a minha fé, a fé que eu recebo, vem pelo ouvir a palavra de Deus que é liberada. Não importa se é a palavra de Deus, eu posso estar na rua, eu posso estar no meu carro, eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar no meu quarto orando, e vem uma palavra, é liberada, eu ativo o meu homem espiritual. O meu homem espiritual é ativado com essa palavra, mas ativado por quem? Pelo Espírito Santo que está aqui dentro. E ele ativa você e diz, confia. Não importa o que você está olhando pelos olhos naturais, confia porque o que eu tenho é maior. A terra está árida, mas eu faço ela prosperar. Então ele confiou nesse local. A palavra de Deus diz que ele colocou a lavoura lá em funcionamento e a terra prosperou 100 por 1. Então eu quero fazer uma outra palavra, liberar uma outra palavra de bênção nessa noite. Eu quero declarar para você que a tua terra vai prosperar, que essa área árida vai frutificar, vai ter frutos e as pessoas verão a bênção do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. O homem enriqueceu, versículo 13, e a sua riqueza continuou a aumentar. É isso que o Senhor está querendo dizer. Deus vai te levar a um caminho de prosperidade. E eu vou mostrar aqui, né, que até eu não falei o tema, Deus quer te prosperar em todas as áreas. Mas eu quero colocar isso com cuidado na hora que nós temos que ter. Quando passarmos por dificuldade, mas também quando recebermos as nossas bênçãos. Todas as duas momentos nós temos que estar com cuidado na presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele estava riquíssimo. E aí você fala, olha só como é tão natural para o empreendedor. As pessoas que têm um coração e uma mente empreendedora, ela não para. Você sabia disso? O empreendedor ele não para. Ele fez um negócio e já passa a tomar uma outra ideia. Ele já quer fazer outra coisa, ele quer melhorar, ele quer investir.
É a ideia dele. E a palavra de Deus diz que ele ficou riquíssimo. E ele começou, a palavra de Deus diz, aqui no versículo, que ele vai começar a abrir poços. Ele vai começar a abrir poços. Ele era um homem riquíssimo, para que vai abrir poços? Porque o empreendedor é assim. Quando Deus coloca essa unção de prosperidade, é isso que eu ia falar, a unção de prosperidade já está dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele age em todas as áreas. Deus quer abençoar as pessoas com prosperidade. Então, essa bênção de prosperidade já está dentro de nós. O que nós temos que pedir ao Senhor? Que nos ajude a ter os resultados. Você quer isso? Então fala com o Senhor, eu quero. Isso. Então a palavra de Deus mostra que esse homem, ele continua. Mas só que quando ele continuou, a Bíblia vai falar, depois você pode ler, ele vai observar que ele começou a cavar os poços e os pastores de Gerar começam a fazer discussão. Então sempre, olha aqui o detalhe, você quando receber uma bênção e você vai para uma outra etapa, haverá um novo desafio. Entende isso? Haverá um novo desafio. E na área que você trabalha, pega isso para a sua área. Na área que você vai haver um novo desafio, mas você não pode desistir. Ah, por quê? Porque você está debaixo de uma promessa. Porque Deus não mandou você parar. O problema nosso é que nós paramos num ponto que Deus diz, não, porque vocês pararam. Porque onde eu estou, o projeto que eu tenho para você é muito maior. Só que nós fomos acostumados, quando se fala em dinheiro, não se fala em dinheiro. Quando se fala em dinheiro, é pecado. Quando se fala em dinheiro, por que prosperar? Quando se fala em dinheiro, é uma dificuldade. Não, não faça isso com você. Nós a nossa juventude, né, da minha época, sofreu muito na igreja com isso. Porque quando a gente falava em querer ser próspero, querer ser um engenheiro, olha só, a prosperidade naquela época é fazer uma faculdade. Hoje a pessoa tem pós-graduação, doutorado, fala 2 línguas, 3. Mas naquela época era fazer uma faculdade. E as pessoas falam, para quê? Para que você vai fazer uma faculdade? Para que você vai ser engenheiro? Porque isso, aquilo. Porque Jesus está voltando, era uma ideia totalmente errada. Né? Então, a gente tem que falar o seguinte, Deus tem um projeto maior, porque quanto mais eu for abençoado, mais eu posso abençoar a obra de Deus. Então, eu quero que você hoje jogue por terra, você fala assim, não, eu vou parar aqui. Você não vai parar mais. Você vai continuar. Isso eu não estou falando só para jovens, não. Eu estou falando para você que já está com a idade avançada e já disse, estou velhinho. Está velhinho nada. Diz para a pessoa do lado, não está velhinho nada. Fala para ele. Está velhinho nada. Está velhinho nada. Você está novo. Porque enquanto você tiver vida, Deus tem um projeto com você. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então ele começou a abrir o primeiro poço, abriu o segundo poço, aí houve discussão, houve briga, aqui estão os textos, você depois pode ler do 19 em diante, e aí teve discussão, e aí é uma coisa, ó, quando Deus está no negócio, não precisa discutir. Você não tem certeza que Deus está no negócio? Não discuta. Vamos em frente. Só não para. Só não para. Ele continuou cavando o poço, até que a palavra de Deus diz que ele vai cavar o poço e não há mais discussão. Ele já abre o espaço e prosperamos na terra. E está no versículo ali, 22. Mas aí você pensa, ele parou? Não, ele abriu mais um poço. Então, olha só. O que a gente aprende aqui com Isaac é que essa é a visão de prosperidade que Deus quer dar para você. Eu quero ser coach de ginástica. Mas você vai parar aí, Tadeu? Entende isso? Desculpe falar o seu nome assim, mas entende o que eu quero passar, que aí eu posso dar um exemplo para todos nós, tá bom? Então você tem um projeto, e Deus está ampliando esse projeto no teu coração. Ele está dizendo, aumenta o projeto. Porque se você é filho, você vai entender que o que eu vou fazer na sua vida vai ter um propósito. O propósito vai ser conquistado. Você vai ficar feliz, você vai ser abençoado, a Sayad vai ficar mais feliz ainda, mas o propósito de Deus, se o seu coração está voltado para o propósito de Deus, as pessoas também vão ser abençoadas. Amém? Então, vamos em frente aqui. Não permita que as situações diversas tirem do foco. Então, foi esse ponto aqui que eu falei. Não deixe que nada tire do foco. As pessoas desanimam com muita facilidade.
Às vezes desanima por acanhamento. Vai fazer um curso, chega lá, aí não sabe, fica acanhada, vai se fechando, daqui a pouco sai do curso. Tem gente que começa as coisas e param, por acanhamento. Eu não sei se você é assim, não levante a mão. Mas quantas vezes você começou um negócio e você parou? E você não deveria ter parado. Sabe por quê? Há 5 anos atrás, quando você começou e você parou, você não viveu os 5 anos seguintes? Você não está aqui? Você estaria formado, você estaria com outra estrutura. Você estaria fazendo outras coisas da tua vida. Então, a gente quer que a prosperidade, o recurso, a bênção financeira chegue na nossa mão, mas a gente não faz as coisas certas. A gente não faz da maneira certa. A gente não é um bom profissional muitas vezes. Nós não buscamos conhecimento, não buscamos tudo, né? Ficamos com o que as pessoas falam. Na hora de perguntar, não sabemos responder. E se não sabe responder, como a pessoa vai te aproveitar? Né? Nós temos pessoas aqui, que eu não vou dar nome para não deixar ninguém constrangido, com uma capacidade tremenda, jovens aqui, inteligentíssimos. Por quê? Porque entenderam que a vida não pode parar. Mas também, já chegaram a este ponto, não parem. Porque Deus quer liberar uma prosperidade financeira para você. Entende? Nós temos falado isso e eu tenho pedido isso há muitos anos. Mas eu tenho entendido ontem, quando o Senhor falou no meu coração, eu tenho entendido que esse tempo também está chegando. Ou já chegou, melhor falando. E é só que quando a bênção chega, é que nem a bênção da cura, já está acontecendo a cura. Eu não sei se hoje você chegou aqui com dor, quando chegar em casa não vai ter mais dor. Não vai ter mais artrite. A perna vai parar de doer, o coração vai acertar, o sono vai chegar. Amém, irmãos? Agora, esse é o segundo momento que Deus está trazendo. Isso para mim foi uma surpresa, eu agradeço ao Senhor e eu tomo posse. Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Sabe por quê? Por causa das vidas. Para que vidas que precisam receber Jesus Cristo. Elas precisam ter um ambiente. Porque como nós vamos comprar um lugar se não houver prosperidade? Entende isso? Como vamos comprar? Não, pastor, vamos quebrar aqui, mas como vamos quebrar? Então, Deus está trazendo essa bênção para nós e eu creio que grandes coisas vão acontecer em pouco tempo. É bom a gente falar assim, sabe? Porque quando a gente fala e não está acontecendo ainda, aí muitas pessoas falam, mas poderá vir com alguma coisa boa de Nazaré? E aí o Senhor nos surpreende. Fala para o seu irmão assim, o Senhor vai te surpreender. A vida pode tentar te confundir agora, mas Deus conhece o seu futuro. Até lembrei daquela música, Deus conhece o teu futuro, sabe o que está fazendo. Quase que eu inventei a música outra vez. Quase que eu inventei, mas a pastora me ajudou. Deus é bom. Mas canta um pedacinho dessa música para mim. Vamos cantar que me ajuda. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que não pare, Ele está vendo. Continua. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar Tá vendo aí, ó? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Diga para o seu irmão, Deus vai te honrar. Oh, glória! Deus, quem mandou parar? E no lugar da vergonha, pastor, não, esse tempo da vergonha acabou. Acabou. Em nome de Jesus. José, a gente conhece a vida de José, ele tinha prosperidade dentro de si. Ele tinha uma visão, essa é a prosperidade. Você tem uma visão, por isso você tem prosperidade em você. Então, ele passou todas as adversidades, também depois você pode ver esse texto, também, em Gênesis, mas ele passou as suas dificuldades, seus problemas, mas ele ficou firme. Ele ficou crendo naquilo que ele havia colocado no coração dele. O Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar, você sabia disso? É que a gente fala assim, o tempo é, mas o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar na terra. Só que ele não entrava nas pessoas como hoje está em nós.
mas o Espírito Santo gerava naquelas pessoas essa confiança. E os resultados apareciam. Então pode ser que agora nesse momento você está vendo algumas coisas difíceis, mas como ele viu, e não foi fácil, né? Ele foi mandado fora de casa, foi vendido, ele foi para a casa de Potifar, foi preso, mas ele, contando com essa música, que é de Pedro, né, que mandou largar a rede, né? Mas ele disse, eu não larguei o propósito. Você não vai largar o propósito. Você vai ficar feliz, porque no lugar da vergonha, Deus vai te honrar. Prepara que a honra está chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o que impede a tua prosperidade? 2 pontinhos aqui para nós já orarmos. O que impede a nossa prosperidade? O medo. O medo impede a nossa prosperidade. Olha esse texto aqui em Lucas 19, é um bom texto para nós tirarmos como exemplo. 19, 20 e 24. Veio outro dizendo, vou ler por ali porque vocês estão acompanhando, a minha tradução está diferente. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lençol, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira os que não puseste e ceifa o que não semeaste. Respondeu, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, receberia com juros. Até o 24. E disse aos que assistiram, tira-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Olha só, por que este homem não fez o processo de prosperidade na vida dele? Medo. Claro que esse texto aí leva a outro caminho de entendimento também. Eu sei disso. Mas dentro do que eu estou explicando, é o que atrapalhou ele foi o medo. Não deixe o medo de atrapalhar. Às vezes o medo atrapalha porque a gente olha para nós mesmos. Você sabia que eu deixei de trabalhar? Eu lembrei agora, quando eu falei de medo, eu lembrei quando eu tinha aproximadamente 20 anos, tinha uma companhia ali na José Higino, que hoje é Açaí, tinha uma companhia chamada Brahma. Quem está da minha época lembra que existia uma companhia aqui. E eu conheci uma pessoa, ele disse assim, eu estava fazendo informática na época, e tinha uma oportunidade para ser programador, é o que eu estudava. E eu falei, o cara falou, vem aqui fazer a prova. Aí estava tudo marcado, eu fui. Você já sabe a resposta, né? Eu fui? Não, não fui. Por quê? Medo. Medo de chegar lá e não saber fazer, medo de chegar o que eles vão achar de mim. Quer dizer, o medo me tomou, eu perdi a oportunidade. Então, às vezes, nós perdemos oportunidade na vida por medo. Porque o que você tem que fazer? Em nome de Jesus, eu também quero liberar essa palavra, todo medo cai por terra agora na sua vida. Todo medo. Você não vai ter medo de falar com o chefe, você não vai ter medo de fazer prova, você não vai ter medo de fazer concurso, você entra, faz, não sabe nem fazer, se inscreve. Agora mesmo aconteceu um fato, olha como são as coisas que a gente aprende. Eu estou fazendo esse curso que eu falei com vocês, a minha turma maravilhosa de gente grande, acima de 10 anos. Aí, teve lá para fazer a turma da elite. As pessoas que conseguem fazer a programação, que querem fazer. Eu já estou fazendo jogos já. Aí, ele fala assim, aí eu falo, Pedro, por que você não escreveu? Eu falei, cara, não sei, vai para escrever? Eu falei, não, todo mundo. Eu falei, então. Eu falei, nem sei para ser o elite. Mas me inscrevi. Se passar, passei. Se não passar, eu me inscrevi. Sabe isso? Entende isso que eu estou falando? E se eu passar? Aí passei. Aí eu estou estudando. Porque já que eu me inscrevi, eu estou me preparando. E pode ser que eu entre na turma elite lá. Né? Daqui a pouco meus jogos já estão na internet. Daqui a pouco eu estou ganhando dinheiro. Coisa boa, né? Prosperidade. Você está entendendo? Então entra no caminho que Deus está falando para você. Então é isso, tira o medo. Não deixa o medo envolver a tua coração. Amém? Vamos só para mais um aqui. Isso é importante. Às vezes nós temos o costume de gastar muito. Eu não sei se você é assim, mas tem gente, pai, se pegar dinheiro. Jesus.
Ele vai, a primeira coisa, hoje eu vou até fazer a propaganda que o Aragão fez. Vai pro Burger King. Vai pro Burger King. E o Senhor falou, não vai comer. Essa foi ótima do ele hoje. Ele disse que, vocês que não estavam aqui, ele contou hoje pela manhã, e o Senhor falou assim, ele estava um dia anterior, ele disse, amanhã não come besteira. Foi assim que ele ouviu a voz de Deus. Não come besteira amanhã. Aí ele falou, será que isso é da minha cabeça? O Aragão, muito engraçado esse ponto. Falei, será que é da minha cabeça isso? Aí isso foi para outro dia trabalhar, trabalhou até tarde, ficou até, acho, 9 horas da noite, passou do horário. Então ele disse com aquela fome de nordestino. E só nordestino sabe a fome que é, né? Então, aí ele foi, estava com aquela fome nordestino, aí ele falou, vou ali no Burger King. Agora falei na live, era uma coisa tão boa, mas só foi com ele, gente, tá? Mas o Senhor falou porque Deus sabia o que estava acontecendo com ele. Aí ele comeu, disse que comeu 2 hambúrgueres, 2 logo, porque a fome dele era tão pequena que ele comeu 2. Aí comeu 2, quando chegou em casa passou mal. Mas Deus falou com ele, não coma besteira amanhã. Não que ele não possa comer comida fora da comida de qualidade, né? Quem não gosta de comer um hambúrguerzinho com aquela carne bem suculenta, né, irmão, né? Oh, glória a Deus, depois você vai sair daqui comer um bacon com carne, aquele pãozinho, né, aquela Coca-Cola. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Comer bom, não é verdade? Ou se tem coisa que crente gosta de fazer, é comer, gente. Eu duvido que você vai fazer jejum hoje. Eu duvido. Pode ser que você faça até amanhã, mas hoje tu não faz jejum, não. Né? Então, esses detalhes. Então, a gente tem mania de gastar dinheiro. O homem que quer ser próspero, nós como servos de Deus temos que entender isso. A prosperidade também tem inteligência como gastar o seu dinheiro. Então não pega o dinheiro, depois você fica apertado no mês. Ou você não deixa de investir. Você precisa investir. Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro esse ano, o ano que vem. Você não está guardando, aí depois quer que o Senhor abra a janela dos céus? Não é assim. Então tem que ter inteligência. Então uma das coisas é tirar o medo, e outra coisa é aprender a não gastar coisas supérfluas. Uma coisa de repente você consegue. Se todo dia você for comer pizza, todo dia você for comer na rua, o dinheiro vai embora. Eu falei com um amigo, ele falou assim, poxa, mas o dinheiro está indo embora. Eu falei, olha, sabe o que acontece? A gente vai gastando R$5 aqui, R$10 ali, R$20 aqui, R$2 ali. Quando você vê, foi R$2.000. Foi R$2.000 da tua conta assim, ó. Você nem sabe. Olha, não levanta a mão que muita gente vai levantar. Mas, se você lembrar aqui, não é verdade o que eu estou falando? Sim ou não? Obrigado, vocês são corajosos. Então, faça isso, não gaste, perceba, né? O dinheiro é bênção. Agora, na dificuldade, Deus quer levar você para a prosperidade. Quando chega na prosperidade, você tem que ter sabedoria também. Tem que ter sabedoria com o seu dinheiro. O Senhor fala, não gaste à toa. Você custou muito. Dinheiro é negócio. É difícil nós falarmos isto, mas dinheiro é uma mercadoria muito séria e que você tem que valorizar. Então você tem que saber para que você possa guardar. E aí tem base bíblica disso, você vai ter muito assunto sobre isso. Claro que tem. O próprio José ensina isso. O próprio José, quando ele pegou a função no Egito, ele disse assim, olha, faraó, faz o seguinte, nesses 7 anos que vão ser fartura, guarda, faz celeiro e guarda mais e guarda. Porque quando chegar a época de dificuldade, você não vai sentir. Então, a prosperidade bíblica nos ensina isso. Nós temos que saber guardar para ter no momento também da necessidade. Então, o Senhor quer nos abençoar, mas quer que você tenha inteligência, sabedoria. E a falta de sabedoria, depois sabe o que acontece? Você vai vir para reuniões de oração, você vai pedir as pessoas para orarem, você vai ter que fazer campanha de jejum, aí vai ser um tempo que você não precisaria perder. Porque a oração não é perda, mas é um tempo desnecessário se você tivesse escutado a palavra de Deus. Mas quando nós estamos próximos, eu fecho a minha palavra aqui, porque foi isso que o Senhor, porque eu estou dando essa palavra, o Senhor falou assim no meu espírito, e eu entendi. Eu tenho abençoado muito o meu povo, e Deus tem abençoado a gente aqui. Tem abençoado sim,
com empregos, com trabalho, com conquista, mas o meu povo tem sido atingido, né, na mente para não abençoar. E eu achei aquilo muito sério quando o Senhor falou isso no meu coração. Eu falei, Senhor, é isso mesmo, é para eu falar isso. E o Senhor ainda falou assim, você vai fazer o seguinte, e nós vamos fazer daqui a pouco. Você vai orar com todo mundo com o envelope na mão. Quando eu fizer isso, irmão, não vou fazer para agredir ninguém, né? Porque Deus falou assim que Deus vai, para alguns, Deus precisa quebrar essa dificuldade, porque ele, quando prosperou, ficou tão abençoado que esqueceu do que era o propósito. Quando José foi abençoado, sabe qual foi o propósito? Abençoar a família dele. E chegar a família, não se perder, a família que Deus já havia começado lá com Abraão, para não se perder para vir a vinda de Jesus. Então, quando Deus vai te prosperar, Deus quer que você entenda que você devolver ao Senhor não vai, aí é que é fé, não vai lhe faltar. Ainda mais se você já está em abundância. Ainda mais se você já está no tempo de colheita. Em tempo que você já abriu os poços e as águas estão vindo. Então o Senhor está falando, não faça isso, sabe por quê? Não é que você esteja endemoniado, mas o inimigo está aproveitando essa situação para o projeto do reino não caminhar. Para o projeto de Deus na nossa vida não caminhar. E aí sabe que assim, Deus dá uma palavra, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você, já estou terminando, essa é a conclusão. Às vezes Deus dá uma palavra no nosso espírito, mas parece que a palavra faz assim, ó. A gente entende muito mais coisas com apenas uma palavra. Quando a palavra é de Deus, ele fala uma frase no nosso espírito e o espírito interpreta para a gente entender, que a gente começa a entender o que está falando, aonde ele está chegando. Então, o Senhor, nessa palavra que ele me deu a respeito desse primeiro momento, o meu espírito foi entendendo a revelação dessa palavra. O que acontece? O inimigo sabe, e quando nós somos prósperos, é pelo reino, é pelos filhos que o reino, que a obra de Deus caminha. Então, se ele paralisa aqueles que estão sendo prósperos, aqueles que estão em dificuldade, estão em luta, estão lutando para conquistar, e Deus vai abençoá-los. E nunca vai faltar o pão, o maná nunca vai faltar, a provisão nunca vai faltar. Irmãos, eu quero que você me conte aqui, se nesse tempo que você aceitou Jesus e passou aperto, se faltou provisão. Seja sincero, faltou? Não, porque Deus não deixa faltar. É a palavra dele. É filho. Diga para o seu irmão, ajuda ele. Você é filha, você é filho. Deus não vai permitir faltar a provisão. Mas Deus não quer que você viva de maná. Deus quer prosperidade. Ele não quer que você pegue emprestado. Ele quer que você empreste. A palavra de Deus não quer que você como cauda. Ele quer que você como cabeça. Ele quer você abatido, quer você alegre. Então, o que o inimigo está fazendo? Ele está induzindo na nossa mente uma situação de medo. Medo. Medo de quê, pastor? Estou com medo, não tem. O medo que o Espírito Santo falou é que você está ouvindo o que está acontecendo, como está a política, como está a situação, você está com medo. E se faltar? Essa é a palavra. E se faltar? Como vai faltar se Deus que está abrindo a porta? Se Deus que está te dando a conquista, ele vai mudar? Será que agora um governo, um país, uma nação, não importa onde seja o Brasil, seja outro lugar, que nós temos pessoas escutando dos nossos membros de outros lugares que estão, eles escutam amanhã, porque agora já está de madrugada lá. Mas que medo é esse? Se ele mostrou como ele agiu, se ele fez acontecer, você orou, as coisas solucionaram, você orou, o emprego veio, você orou, chamaram. Você pensa, para pensar, essa bênção, vamos pegar essa bênção do Rafa, ele não vai trabalhar em firminha, ele vai trabalhar em qualquer lugarzinho, com todo o respeito do lugar, que seja mais simples, mas Deus, quando abre a porta, ele abre para honrar. Ele vai tirar da vergonha e vai levar em dupla honra. E você tem que tomar posse disso. E qual é a dificuldade? Nós estamos aprisionados sem perceber. A gente consegue gastar o nosso recurso em todas as coisas, mas não consegue contribuir no reino de Deus. É isso que o Senhor estava falando comigo. E por isso eu estranhei Deus me dar aquela palavra. Porque eu estava buscando descanso para a minha alma.
Por que? Como é isso, pastor? Você estava perturbado? Não, porque quando eu oro, eu quero descanso. Eu quero renovo. Porque eu não faço só renovo com a pastora Cris, que está aqui na frente. Eu preciso do meu renovo na minha casa. Eu vou para a minha casa, depois de um dia de tarefa, de trabalho, eu trabalho para a pastora também, ela me dá ordem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Eu vou fazer. Mas chego à noite, eu falei, Senhor, agora estou aqui sentado na minha cadeirinha, com a música, agora eu preciso que o Espírito Santo venha e me dê aquela paz. E nesse momento o Espírito Santo falou comigo. Se ele falou é porque ele quer abençoar. O Senhor nunca fala para acusar. Ele não é acusador. Quando ele fala é porque ele tem coisas maiores. Então ele quer que você comece a semear para você colher 100 por 1. Você gostaria de colher 100 por 1? Comece a semear. Porque a promessa não é 10 por 1. A promessa é 100 por 1. É 100 por 1. Nós temos exemplos aqui que eu posso contar, mas eu não falei com a pessoa, não vou deixar ela constrangida. Mas temos exemplo aqui de pessoas que foram abençoadas. As pessoas estão contando, graças a Deus estão contando suas bênçãos. Então hoje, eu concluo a minha palavra aqui. Hoje a palavra, você pode estar aqui pela primeira vez, de repente, ainda nem entregou sua vida a Jesus, você já entregou, glória a Deus. Mas eu não poderia falar, eu quero dizer a você que Jesus salva, ele pode se salvar. Se você já é do Senhor, você vai tomar posse disso hoje. Isso Deus vai começar um novo mover aqui. E você não vai ficar de fora. Mas, pastor, já cheguei. Não fala isso para você. Não fala isso. Não para. Não limite. Eu peguei a base, Deus me deu o direcionamento para Isaac, e quando eu fui ler, eu falei, entendi. E Deus falou, olha onde ele chegou. Estava rico, a Bíblia diz, riquíssimo. Sabe o que ele fez? Foi cavar poço. Porque ele via a herança do pai. E ele foi cavar os poços. Teve um problema, ele falou, mas eu vou continuar. Há mais para que eu possa realizar. Cavou o segundo, bronca. Não, mas eu vou continuar. Não desista, não pare. E você vai ver a bênção do Senhor. E nós vamos chegar nesse final de ano tendo resultados. E você vai fazer parte disso. Quero convidar os levitas para vir aqui à frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. E comece a perceber, porque isso já começa a partir de hoje. Com aquilo que você colocou como projeto, vai acontecer. Ah, pastor, eu coloquei como projeto comprar uma casa, você vai comprar. Ah, eu coloquei no projeto, eu vou comprar uma geladeira, você vai comprar. Eu coloquei no projeto, eu estou falando de finanças hoje, vocês estão comigo, entendendo? Eu coloquei o projeto que eu vou fazer um passeio com meu esposo e vou viajar, que eu quero fazer a segunda lua de mel. Você vai fazer. Entende isso? Qual o projeto que você fez? Pessoal. Então você vai colocar, de repente, esse projeto, você parou. Não que os sonhos foram mortos. Você está sonhando dentro de uma realidade que você... Porque você viu, entendeu o que Isaac fez? Eu preciso da base bíblica. Se eu ficar com as minhas bases, você vai, pastor, está falando é dele. O que tem ele com o Igor? Não tem nada a ver com ele. Isso é a vida dele. Não estou falando da minha vida. Eu estou falando de um homem de Deus que lá no passado... Deus fez uma promessa a ele e disse, eu fiz uma promessa a teu pai e a promessa continua com você. É só obedecer, faz. Ele fez e foi abençoado. Então está dizendo, faça. Fique em pé e nós vamos orar. Mas faça hoje um propósito com o Senhor. Daqui a pouco eu vou pedir os diáconos para colocar um envelope na mão de cada um. Então você vai dizimar depois, não agora. Dizima, mas independente, você já dizimou esse mês, você vai pegar o envelope. Eu vou fazer isso esse mês, domingo, fiz domingo agora de manhã, fiz agora à noite, vou fazer domingo que vem, vou fazer à noite porque tem pessoas que não vieram. Eu vou fazer até o final do mês isso. E você vindo, faz o tempo todo. Pega o envelope e declare a tua bênção. Entendeu? Você que começou um novo negócio, não olhe para as circunstâncias. Deus estará com você. Amém? Você crê nisso? É o Senhor que está mandando essa palavra para nós. Nós vamos cantar essa música. E essa música fala, porque eu lembrei dessa música na hora que eu estava preparando a mensagem. Por isso eu cantei aqui, graças a Deus, eu não errei. Mas agora, tirando desse lado aí, nós vamos com seriedade à presença de Deus.
Quando eu vou buscar Deus no meu a sós, eu converso com Ele como Ele é o meu amigo. Eu digo, Espírito Santo, tu é o meu amigo. Então, um amigo eu posso chamar, vem aqui, eu não estou te vendo, mas eu sei que eu falo assim mesmo para ele. Lá no quarto, eu apago as luzes, eu falo, eu sei que tu estás aqui, eu sei que tu está me ouvindo, eu não sei se vou te sentir ou não, mas eu sei que está aqui. E começa aqui de dentro para fora. Começa. Passado alguns momentos, não tem jeito, irmão. Você se quebranta, você se envolve, você chora. E você fala, poxa, amado, assim, Ele está aqui hoje. E eu quero que você fale, meu amigo, eu te amo, eu amo Jesus, amo meu Pai, que é do Deus. Mas hoje eu entendi, Senhor, nessa palavra de domingo à noite, que Tu queres me prosperar, e se eu estou prosperando, eu entendi que não posso deixar que o reino pare. É através da minha vida que mais vidas vão ser salvas. É através da minha vida que aproximadamente 200 crianças e adolescentes lá no continente africano têm sido cuidado. Pessoas que têm chegado. E você vai receber galardão disso. Mas isso, mais importante, Deus começa a te abençoar aqui. Aqui. E você vai ver como, assim, ó, o Senhor está falando assim, vai ter momentos que você vai falar, como eu vou resolver isso? A bênção vai chegar. Escuta o que eu estou te falando. Porque eu estou aqui em nome de Jesus. Eu vou falar outra vez, você guarda aí, anota aí, você assim, como eu vou resolver isso? Aí Deus vai dar a resposta e fala, Senhor, obrigado.